Olá, amigos! Chegamos em mais um Café com Marcelo. Que bom você estar aqui tomando esse café comigo. E o tema da semana será as máscaras. Nós vamos falar um pouco sobre as máscaras, não só no sentido metafórico, filosófico e, acima de tudo, como as máscaras compõem o nosso dia a dia. É um tema muito importante e eu espero que você acompanhe. Só um minutinho, eu já estou de volta com o primeiro bloco do Café com Marcelo desta semana. Pois bem, chegamos a mais um Café com o Marcelo. E essa semana nós vamos discutir a questão das máscaras. E para isso eu vou ter que comentar um pouco sobre o que significa a ideia das máscaras na sociedade humana. Bem, todos nós aqui sabemos que em várias culturas espalhadas pelo planeta, a utilização de máscaras, elas sempre foram diárias, elas foram ritualizadas, elas eram usadas para encenações, teatro grego, romano, no continente africano também, muitas ritualísticas eram realizadas e ainda são realizadas usando máscaras. A gente sabe que no carnaval, né, uma festa tipicamente brasileira, apesar de ter influência de outros países também da Europa, o nosso carnaval sempre foi muito comum o uso de máscaras, né? Agora, a questão toda é a gente refletir por que o ser humano, ao longo de sua história, por que ele sempre teve essa necessidade de usar máscaras, né? O famoso baile de máscaras, enfim. Bem, nós temos vários conceitos para discutir sobre isso, né? Desde a questão da alegoria, né, da máscara, até a ideia do estar escondido. Mais do que isso, né, a máscara é um elemento que muitas vezes te dá coragem. Coragem para fazer coisas que quando você está sem máscaras, você não consegue fazer. E o programa de hoje, ele vai trazer para vocês a proposta de pensar a seguinte questão: como você está lidando com a sua vida e as máscaras? Essa é a pergunta. Uma outra pergunta fundamental: você usa máscaras? Você, em cada lugar que você pisa, você saca uma nova máscara, você a coloca e ali você se apresenta? A pergunta que eu quero fazer, e aqui não é um programa que veste um sentido de julgamento em momento algum, pelo contrário, a proposta do programa é fazer com que todos nós façamos reflexões sobre determinados temas. Nós não somos donos da verdade e nunca seremos, e também não temos essa pretensão, mas a questão é o quanto isso é saudável. O quanto usar máscaras ao longo dos nossos dias, em nossas vidas, o quanto isso nos torna pessoas tristes, pessoas depressivas. Isso sempre me leva a fazer uma pergunta: será que será que você, será que nós estamos sendo de fato verdadeiros? Será que aquilo que o outro enxerga em mim verdadeiramente é aquilo que eu sou? Será que nós não temos que construir uma vida, um cotidiano, uma praxe, uma prática diária de tentar desconstruir essas máscaras para que possamos ser pessoas autênticas? Será que essa não é a ideia?
E outra pergunta, será que nós não construímos essas máscaras porque nós temos medo de enfrentar situações, porque a gente tem medo de enfrentar a vida, enfrentar os obstáculos e os desafios que a vida nos propõe? Então, quando eu analiso e quando eu penso a ideia da máscara, eu tenho que transcender, eu tenho que ter uma visão profunda de abstração para sair do campo da máscara apenas do ponto de vista alegórico e físico, né? Ela é importante porque através dela, dessa análise, eu consigo perceber como eu estou diante dos desafios que a vida me propõe. Bem, esse primeiro bloco eu quero deixá-lo para você agora, para que você fique refletindo sobre essas perguntas que eu fiz a você. Vai esquentar seu café lá rapidinho e volta para tomar mais um café comigo no segundo bloco, para que a gente possa aprofundar um pouco esse raciocínio. Eu estou aqui te esperando, é rapidinho. Chegamos ao segundo bloco do programa Café com Marcelo, hoje discutindo a questão das máscaras, né? Eu fiz algumas perguntas para você no primeiro bloco e agora eu acho importante trazer para você um pouco mais de uma visão um pouco mais profunda, um pouco mais até filosófica, em alguns casos também um pouco mais sociológica, aí, né, de visão de sociedade, partindo aí desse uso de máscaras. Hoje em dia, a gente usa muito o termo a pessoa está sendo falsa, ou a pessoa tem várias caras, a pessoa tem várias facetas, né? Isso nos incomoda muito, e eu sei que isso também te incomoda. Todos nós temos muita dificuldade de lidar com falsidade, né? Eu acho que falsidade e lealdade não combinam, né? Não podem fazer parte de um mesmo universo humano. Então eu proponho a você fazer a seguinte reflexão. Será que nós, por vezes, colocamos essas máscaras porque nós carregamos medos? E aí vai a pergunta, né, que eu acho que é fundamental. Esses medos que nós construímos, ele tem uma origem, né? Então nós temos que tentar compreender a origem dos nossos medos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Todos vocês sabem que eu ministro palestras e é muito comum eu escutar das pessoas nas minhas palestras que elas têm medo de falar em público, né? E sempre a gente discute quais são as razões que levam as pessoas a terem esse medo, né? Esse medo ele pode ter várias origens, né? Então a gente tem que tentar entender. E uma das maneiras de superar esse medo, primeiro, é praticar isso, né? Até tem uma prática muito comum para você falar em público com mais naturalidade ou na frente das câmeras, enfim, que é você olhar para o espelho e falar consigo próprio ou fazer uma narrativa para ir se soltando, né? Você fazer algum curso, né, que também possa te ajudar, né? É muito comum, por exemplo, pessoas tímidas fazer teatro para conseguir se soltar, para conseguir vencer a timidez. Enfim, existem várias formas e maneiras de você tentar lutar contra essa sua dificuldade. É importante você parar para pensar que às vezes o medo produz uma máscara em você. Só que essa máscara ela não é positiva, ela não é boa, não é? Você sofre com isso. E a pergunta que eu acho que uma coisa que a gente tem que aprofundar no programa de hoje é o quanto você sofre pela necessidade de você construir máscaras, né? Seria muito mais fácil você mostrar para o mundo aquilo que verdadeiramente você é, né? Não tenha medo de mostrar quem você é. Eu sempre digo para os meus alunos adolescentes, não há necessidade de você construir um personagem, construir máscaras para você ser aceito no seu meio social, para você ser aceito entre os seus amigos. É muito mais importante você ser você.
Eu sempre digo que ao longo da minha vida eu sempre procurei ser o Marcelo Lambert, com as minhas convicções, com as minhas ideologias e, acima de tudo, escutando muito. Eu acredito que escutar é um dos maiores aprendizados que nós podemos ter em vida, né? E quando nós, inclusive, usamos a máscara do conhecimento e da sabedoria, que é muito comum isso acontecer, né? Porque as pessoas têm medo de mostrar fragilidades em relação ao conhecimento, e isso é ruim porque a pessoa deixa de aprender. Então tem muita gente que usa a máscara da sapiência, né? Então essa máscara ela é horrível, porque a pessoa deixa de aprender. Então é muito importante a gente estar juntos aprendendo, né? Por isso que vocês devem reparar que existem comentários aqui no canal que acrescentam muito, né? E eu sempre agradeço esses comentários, né? Comentários que destroem, que são críticas pejorativas, isso é sempre muito ruim, né? Nós temos, ainda bem, no nosso canal, sempre você com muita qualidade, né? Com muito respeito e com muito carinho ao nosso trabalho, comentando. Mas a gente sabe que sempre tem a possibilidade de algo desagradável, porque as pessoas hoje elas usam a máscara do julgamento. Essa é uma máscara que hoje vem incomodando muito e nós temos que trocar isso pela verdade. Verdade essa que é o que você é, né? Porque cada um de nós somos únicos. Nós temos uma cara, nós temos uma face, né? Inclusive a minha é essa que você está vendo, né? O que eu falo, eu tento agregar no meu cotidiano. Eu tento agregar na minha vida, eu tento agregar nas minhas relações humanas. É claro que não sou perfeito, é claro que eu erro, né? Mas eu tento errar como Marcelo e não usando uma metáfora de uma máscara que de repente vai me dar coragem para ter determinadas atitudes. Pelo menos é a minha busca, né? Digo que sou perfeito? Claro que não, nunca, né? Inclusive ninguém da produção do programa é perfeito, né? Pelo contrário, nós somos extremamente humanos frágeis, né? Que nós tentamos aí acertar o tempo todo. Meus queridos, só um segundo, estamos indo agora para o Labirinto das Ideias. Lá eu vou fazer a indicação do livro da semana, vocês vão gostar muito, né? Espero que vocês estejam aproveitando essas indicações. E rapidinho eu estou voltando para a gente tomar nosso último café aqui do programa, né, no Labirinto das Ideias. Só um segundinho. É isso aí. Chegamos ao Labirinto das Ideias e vamos tomar mais um café juntos, né? Você tomando esse café comigo. E eu vou indicar um clássico da literatura, Érico Veríssimo. Sou apaixonado pela obra dele e um livro que eu indico muito, que é O Incidente Antares. Esse livro, eu vou ler rapidinho aqui, né? Ele é aclimatado em 11 de dezembro de 1963, onde há uma greve geral em Antares, né, na cidade de Antares, e o fornecimento de luz é interrompido. Os telefones não funcionam mais, os coveiros encostam as pás, e 2 dias depois, uma sexta-feira 13, 7 pessoas morrem. Entre elas, Dona Quitéria, matriarca da cidadezinha. Insepultos e indignados, os defuntos resolvem agir. Querem ser enterrados. Reunidos no coreto, decidem empestear com sua podridão o ar da cidade. Enquanto ninguém os enterra, porém, resolvem acertar as contas com os vivos e passam a bisbilhotar e infernizar a vida dos familiares. Inclusive, esse livro, ele marca um momento bem interessante da minha vida, onde eu estou buscando exatamente a compreensão dessa questão, como eu estou trabalhando com vocês hoje, a questão das máscaras, né? Pensar que nós devemos nos despir dessas máscaras. E, inclusive, eu trabalhei numa escola pública chamada Érico Veríssimo, que foi uma escola que para mim foi muito importante e que me ensinou muito. Essa escola fica na cidade de Guarulhos e foi uma escola que me ensinou muito. Os alunos me ensinaram muito, os professores dessa escola também me ensinaram muito, e eu devo a minha formação a parte que eu tive, né, dessa minha carreira
de 25 anos como professor, palestrante, escritor, enfim, historiador, enfim, essa escola teve um papel importante na minha vida. Então o Érico Veríssimo, ele faz parte da minha formação também. Bom, e claro que eu indiquei esse livro porque há uma conexão com o tema, né? Esse livro traz um momento muito importante que eu não vou fazer spoiler aqui com vocês, né? Mas é até moderno falar hoje dessa forma, né? Na minha época lá de adolescente não existia isso. Mas é importante dizer para você que há um momento lá onde os mortos eles começam a falar a verdade das pessoas da cidade de Antares. Porque cada uma alimentava suas máscaras, muitos, 1, 2, 3, 10 máscaras, né? E muita hipocrisia. Havia muita hipocrisia dentro dessa pequena cidade de Antares. E nesse momento, os mortos que queriam ser enterrados, indignados porque eles não tiveram direito ao enterro, esse momento digno, né? Final deste corpo, e aí eles começam a falar todas as mazelas da cidade, todos os, entre aspas, os pecados da cidade de Antares. Então as máscaras, elas foram gradativamente, elas foram caindo, e as pessoas elas começaram a mostrar quem elas eram verdadeiramente. E claro, meus amigos, muitas surpresas, né, vão acontecer, porque pessoas que tinham vivido quase que uma vida inteira debaixo de máscaras, né, que davam a elas uma certa faceta, um certo posicionamento, até moral dentro da cidade, fizeram com que essas pessoas começassem a se mostrar, né? E aí uma tremenda fragilidade vai revestir esse universo de Antares, das pessoas de Antares. E aí eu uso esse exemplo desse livro, e por isso que eu aconselho você a ler este livro, pensando inclusive sobre a perspectiva do programa de hoje. É muito legal você parar para pensar, né? Se você, e eu paro para pensar, eu faço esse exercício mental, né? Se eu realmente não estou usando máscaras, né? Se no meu trabalho, na minha família, com os meus amigos, com as pessoas que eu conheço, aqui com você nesse programa, se realmente eu estou sendo autêntico. Essa é uma busca importante. E por que ela é importante? Porque ela me faz me sentir verdadeiro, me sentir pleno, né? Isso me torna uma pessoa mais feliz, né? Isso me torna uma pessoa um pouco mais realizada, né? Porque eu estou conseguindo atingir algumas das metas que eu coloquei para a minha vida, né? E é um exercício difícil? É muito difícil, né? Em momento algum, quando a gente estava fazendo as reflexões aqui dentro da nossa equipe para a pauta, em momento algum a gente entendeu que isso seria um debate fácil, né? Que seria um debate tranquilo. Não é, né? Porque nós sabemos, inclusive, como há uma grande força no mundo hoje, uma grande força na sociedade hoje, que inclusive te coloca máscaras, né? Quase que forçada, né? E nós temos que ter a resistência, né? Nós temos que ser a resistência para lutar pela nossa verdade, né? E quando eu digo a nossa verdade, não é a verdade arrogante, não é o dono da verdade, não é a máscara da sapiência, como eu falo, é o contrário, né? É a sua inteireza, a sua essência. Acho que a palavra é essa, né? Você encontrar a sua essência. Bem, amigos do Café com Marcelo, eu finalizo o programa de hoje com essa palavra que eu acabei de dizer. O não usar máscaras é você encontrar a sua verdadeira essência. Creio eu que é exatamente isso que a gente tem que fazer, tá? Espero que você tenha gostado muito do programa da semana. Eu mais uma vez peço para você nos seguir, né? Potencializar esse nosso canal. Clique lá no sininho para você receber as nossas atualizações. E claro, com todo respeito, eu peço para você compartilhar o nosso programa nas suas redes sociais, né?
Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, enfim, todas que você puder nos ajudar compartilhando, né, para que a gente possa, de uma forma bastante verdadeira e juntos, né, proliferar essa ideia, né, da qualidade da internet, do uso da internet com qualidade, né, e acima de tudo, sempre na perspectiva de construir um mundo melhor. Esse é o grande objetivo desse canal e desse programa. Meus amigos, visitem o meu site www.marcelolambert.com e querendo falar comigo, contato@marcelolambert.com, e já agradeço as mensagens que eu venho recebendo no meu e-mail, viu? Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelas palavras de carinho. Fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert e obrigado por ter tomado este café comigo esta semana. Até o próximo programa.